Graça e paz a todos, a você que ouve essa mensagem. Você gosta de ouvir a palavra do Senhor? Você tem vontade de pregar a palavra do Senhor? Nesse conteúdo eu vou mostrar para você como montar uma pregação. Você que está iniciando, você que está começando agora a dar os primeiros passos na pregação, fica comigo até o final desse conteúdo. Eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai ser um divisor de águas para a sua vida. Vamos aqui para o nosso conteúdo. Muitas vezes, você que está iniciando, começando a dar os primeiros passos na pregação, fica confuso ao montar uma pregação, a trazer um estudo ou até mesmo uma pequena pregação simples. Você fica confuso e não consegue montar. Isso aconteceu muitas vezes comigo quando eu iniciei o meu ministério de pregação. Mas eu quero que você foque bem no que eu irei falar, que eu tenho certeza que se você colocar em prática, sim, você vai conseguir montar um sermão, uma pequena ou uma grande pregação, e você vai conseguir pregar na sua igreja, vai conseguir pregar nos cultos domésticos, você vai conseguir passar para as pessoas a pregação que você montar. Então vamos aqui observar. Esse conteúdo é uma sequência que eu estou fazendo esses dias. A primeira parte eu mostrei como se preparar para pregar a palavra do Senhor. Como se preparar. O que você deve fazer para se preparar para pregar. Esse conteúdo já está gravado e já está inserido neste canal. Então agora nós vamos para a segunda parte, que é o quê? Como montar uma pregação. O que você vai fazer para montar uma pregação? Então agora vamos para esse conteúdo. Eu irei falar bem simples, de uma maneira simples, para que vocês possam entender, você que está começando, você que está iniciando agora, para que você venha entender com muita facilidade. Vamos aqui observar. Qual é o maior erro de muitas pessoas que estão iniciando? E isso já aconteceu comigo. Qual é o maior erro? Muitas vezes nós lemos um versículo, ou no Velho ou no Novo Testamento. E aquele versículo ele falou muito com a gente. Ele falou muito com você, falou muito no seu coração. E você tem vontade de pregar com aquele versículo. E ali você estudou aquele versículo e você vai pregar na igreja. Você vai empolgado, você vai com muita vontade. Mas chegando o momento de você pregar, você lê o versículo e você começa ali fazer uma introdução daquele versículo e em poucos minutos você não tem mais palavra para pregar. E ali as pessoas ficam sem entender e muitas vezes, se o tempo for 40 minutos ou 50 minutos ou uma hora, ali vai sobrar um grande espaço, vai ficar um vácuo daquela mensagem. E muitas vezes, muitas pessoas já se frustraram por causa disso. O que essa pessoa deve fazer? Quando um versículo de um capítulo falar com você, o que você tem que fazer? Leia todo o capítulo. Leia toda a história sobre aquele personagem. Aí talvez você diz, mas se o personagem, a história dele for longa, o que você tem que fazer? Não precisa você conhecer profundamente toda a história daquele personagem bíblico. Não precisa, mas você tem que saber o suficiente para você montar uma mensagem. Aí o que você tem que fazer? Você tem que se dedicar. Você tem que buscar conhecimento. Você tem que ter tempo. Você tem que buscar momentos de leitura bíblica. Para que você venha resgatar, para que você venha extrair daquela história conhecimento. Para que você venha passar para as pessoas quando você ir pregar. E eu recomendo mais ainda, o que você tem que fazer? Leia antes daquele capítulo que você vai pregar, para que você venha entender o começo daquela história.
Você fazendo isso, você vai entender. Então, a introdução do começo da mensagem, as pessoas já vão ficar atentas. Quando você entrar na mensagem, as pessoas já estão focadas em você. As pessoas vão estar observando você, cada palavra que sai da sua boca, as pessoas estão observando e ali elas vão sendo alimentadas pela palavra do Senhor que você alimentou com a ajuda do Espírito Santo. Então vamos aqui observar. Eu vou fazer aqui uma base para que você venha entender. Quando nós observamos no Evangelho de Marcos, capítulo 5, ali fala sobre a mulher do fluxo de sangue. E também fala da filha de Jairo, que ela tinha morrido. Toda pessoa que prega sobre a mulher do fluxo de sangue, querendo ou não, essa pessoa vai ter que pregar também ali sobre a filha de Jairo. Todo pregador, ele vai ter que inserir os dois personagens, ali os personagens, naquela pregação. Observamos que tem o mesmo sentido, mas vamos aqui observar. Se você quer pregar essa mensagem, o que você tem que fazer? Certo que você vai usar ali a mulher do fluxo de sangue, você vai usar a multidão, e quando ali chega Jairo, você vai falar sobre Jairo, sobre a ida de Jesus na casa de Jairo, mas também você não pode esquecer de falar o começo dessa história. Da onde Jesus vinha? Então Jesus ele vinha da onde? De Gadara. Jesus ele tinha acabado de impelir uma legião, um espírito maligno da vida de um homem. Então você tem que ler antes, para que você venha resgatar, para que você venha adquirir conhecimento. Você fazendo isso, você vai ter conteúdo para você pregar no momento que você tiver a oportunidade. Mas você precisa ler. Você precisa ter curiosidade. Você tem que entender que pequena frase da Bíblia Sagrada tem grandes revelações. Pequena frase. Uma palavra tem grandes revelações. Mas precisa que você venha buscar. Precisa que você venha ter vontade, ter desejo de adquirir esse conhecimento. E tem que haver um esforço da sua parte, da nossa parte. Vamos aqui observar algo interessante. Eu vou aqui eu vou mostrar para você uma história muito conhecida. Eu vou mostrar aqui na prática como você vai fazer quando uma mensagem fala com você, quando uma história bíblica fala com você, você tem vontade de pregar. Eu vou aqui mostrar na prática uma história muito conhecida, muito conhecida. Todas as pessoas cristãs conhecem essa história. Em Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, tem a história do cego Bartimeu. Uma história muito conhecida. Por que eu peguei essa história? Porque é uma história que muitas pessoas conhecem. E toda pessoa que está iniciando o seu ministério de pregação, como pregador, como pregadora, sempre eles tentam montar uma pregação na história do cego Bartimeu. E sim, aqui tem muita ponto de vista, tem muitos recursos que você pode montar uma grande pregação. Então vamos aqui observar o versículo 46 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, para que você venha entender. Eu vou mostrar aqui na prática, vou falar poucas palavras para que você venha entender e vou falar de uma maneira bem simples para você entender como montar uma pregação. Diz assim o versículo 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estava saindo da cidade, e o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo uma esmola. O que você vai fazer aqui? Esse primeiro versículo está mostrando um trajeto de Jesus, está mostrando uma multidão e os discípulos de Jesus. E mostra que tinha um mendigo à beira do caminho. Ele estava à beira do caminho. Então você tem que passar para as pessoas.
Vocês têm que fazer com que a pessoa foque em você. Esse mendigo, ele estava à beira do caminho. Fazendo o quê? Mendigando. Então você vai mostrar para as pessoas, olha, esse mendigo, ele só tinha pão para comer quando as pessoas descem para ele. Aí você vai dizer, esse mendigo, ele passava fome. Esse mendigo, ele passava necessidades, porque ele ficava à beira do caminho. Você pode dizer assim, esse mendigo, ele precisava das pessoas para lhe manter. Ele não tinha como arrumar um trabalho. Ele não tinha como ganhar dinheiro trabalhando. Então ele tinha que pedir. Então você pode falar assim, esse mendigo, ele só comia um pão quando alguém desse. Ele só tinha um dinheiro quando alguém desse. Então as pessoas tinham que ter compaixão desse mendigo. Então você pode observar, trazer nesse primeiro momento, esse relato que eu estou mostrando para você, no primeiro capítulo, primeiro versículo. Vamos para o versículo 47. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos aqui observar. Esse cego, ele era muito inteligente. Você pode dizer isso para as pessoas. Por quê? Ele não poderia ver, ele não tinha visão, mas ele ouvia bem. Você pode trazer para as pessoas assim, não precisa você ver para alcançar. O que você precisa é ouvir e colocar em prática. Tantas pessoas que vê, mas não colocam em prática. E tem pessoas que ouvem e colocam em prática. Então você pode trazer isso para as pessoas. Então esse cego, ele era atento. Ele ficava atento às pessoas passando. Mas ele ficou tão atento que ele ouviu um barulho diferente. Ele observou que aquele barulho era diferente dos outros barulhos que ele era costumeiro ele ouvir. Era de costume de ele ouvir. Então ele diz. Então ele começa a gritar. Quando ele entende, quando as pessoas falam que ali era Jesus, ele começa a gritar. Aí você pode dizer assim, por que esse cego ele gritou? Porque ele reconheceu que quem ia passando ali, junto daquela multidão, era Jesus de Nazaré. Era quem tinha a solução para aquela adversidade que aquele cego tinha. Então vocês podem dizer, aquele cego entendeu que Jesus era a oportunidade e ela estava passando. Então a única forma dele parar Jesus era gritando, era clamando. Aí você pode dizer, de que forma você vai parar Jesus? Você pode dizer assim, será que você já parou Jesus em algum momento? Então você pode dizer, esse cego ele teve uma estratégia. Se ele tentasse correr até Jesus, talvez ele caía, ele se machucava, ele talvez poderia ir para o lugar errado, mais para longe. Então ele entendeu que mesmo parado, ele mesmo cego, ele tinha uma ferramenta. O quê? A voz. Ele tinha a sua voz. Então ele começa a gritar, ele começa a clamar. Mas o interessante é que o versículo 48 diz assim, muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que nós podemos observar? Havia muitas pessoas mandando ele se calar. Você pode dizer assim, olha, nesse mundo a qual nós estamos, muitas pessoas mandam nós se calar. Muitas pessoas não acreditam no nosso potencial. Então muitas pessoas tentam nos silenciar, dizendo assim, não adianta, você não consegue. Por que você está gritando? Ele não vai te ouvir. Quantas vezes as pessoas fazem isso? E você pode aplicar esse ponto de vista para as pessoas. Aí você vai dizer, olha, mas esse cego, quando as pessoas mandou ele se calar, ele aumentou o tom da sua voz. Então, se ele gritava
no primeiro ponto, agora ele vai clamar e gritar, tudo junto. Então ele aumentou a intensidade da sua voz. Então você vai dizer para as pessoas, o que você vai fazer quando as pessoas virem para você e dizer, cala-te? O que você vai fazer? Você vai ouvir as pessoas e se calar? Ou você vai continuar a clamar pelaquela pessoa que você sabe que tem a resposta que você quer? Qual vai ser a sua estratégia? Você vai passar isso para as pessoas. Então ali ele clamou, ele gritou cada vez mais alto. E o que aconteceu? Jesus parou. Então você vai falar para as pessoas, olha, através da atitude daquele cego, Jesus ouviu. Jesus ouviu. Então a oportunidade daquele cego, vocês podem dizer para as pessoas, a oportunidade daquele cego, ela só veio até ele, ela só apareceu, ela só surgiu, Jesus só parou porque ele não desistiu. Aí é interessante que Jesus, ele para e ele diz, chamai então, e chamaram o cego, e diz, tenha coragem, tenha bom ânimo, levanta, ele te chama. Então Jesus, ele ouviu o clamor. Aí vocês podem dizer para a pessoa que está te ouvindo, para a igreja, você pode dizer assim, olha, Jesus, ele ouve o nosso clamor. Você pode aplicar essa palavra. Jesus, ele ouve o nosso clamor. Nós não podemos desistir. Então você pode aplicar isso e com palavras de fé, com muita perseverança. Então Jesus parou porque ele clamou. E Jesus chamou. Jesus chamou. Aí aqui você pode observar algo interessante. Mandou chamar. Aqui não diz quem chamou, quem buscou aquele cego. Mas provavelmente foi aquelas mesmas pessoas que mandou ele se calar. Aí você pode dizer assim, olha, as mesmas pessoas que mandou aquele cego se calar são as mesmas que agora está buscando e dizendo, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Ele te chama. Agora vamos aqui observar. O versículo 50 tem algo interessante. O versículo 50 diz assim, lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Ele lançando-se a capa para um lado. Vocês vão observar esse ponto aqui que é muito importante. Não era todos os mendigos que tinham essa capa. Essa capa era o governo de Roma que dava para alguns mendigos, cegos, até mesmo leprosos, pessoas que tinham deficiência. Não era todos. Então, uma pessoa que alcançava essa capa, essa veste ela tinha o símbolo de Roma. Uma pessoa que alcançava essa capa era uma pessoa que ele perseverou para buscar. Ele foi atrás do seu direito. Então, não era todas as pessoas que recebiam essa capa. Então, esse cego mostra que ele era perseverante. Mostra que ele adquiriu essa capa. Se ele adquiriu essa capa, mostra que ele perseverou para adquirir ela. Mas agora, nesse ponto, ele vai lançar essa capa fora. Por quê? Essa capa, ela tinha um símbolo da Roma. Ela tinha uma identificação. Então, todas as pessoas que passavam pelo caminho onde aquele cego estava, aonde outra pessoa deficiente estava e tinha aquela capa, observava aquele símbolo. Então, já sabia que aquela pessoa era mendigo. Então, dava uma esmola, um pedaço de pão. Então, mostra que aquele cego, quando ele ouve que Jesus o chamou, ele lançando aquela capa fora, ele estava dizendo, eu não preciso mais disso, porque eu não serei mais mendigo. Eu não serei mais mendigo. Porque Jesus me chama. O que você pode dizer para as pessoas? Esse cego entendeu que o quadro da vida dele vai mudar. Sabe por quê? Porque ele tem fé. Sabe por quê? Porque ele perseverou
no clamar. Então aqui, amados, tem muito ponto de vista para você trazer. Aqui é uma pregação de 1 hora e meia. Se você buscar conhecimento. Mas para você que está iniciando, você pode buscar aqui ponto de vista de pregar 20, 30 minutos. Então, ele lançando-se a capa, dizendo, pensando-se, essa capa eu não preciso mais dela. E ele deu um salto, deu um pulo. Mostra que ele tinha fé, ele estava com fé. Mostra a alegria daquele homem. E ele indo até Jesus, Jesus o cura. E agora ele pôde andar na sociedade normalmente. Mas por causa de quê? Por causa da sua atitude. Por causa da atitude. Aí você pode resumir dizendo, aquele cego, ele mudou a vida dele porque ele creu. E ele entendeu que Jesus era a oportunidade que ele tinha para alcançar aquilo que ele precisava. Então você termina essa pregação e você faz oração para as pessoas sobre cura, sobre alcançar as promessas, alcançar as bênçãos de Deus. Então você faz uma oração fervorosa, você chama as pessoas na frente e faz uma oração fervorosa. Para resumir, vamos aqui observar. Nós temos que entender que toda pregação, ela tem que ter começo, meio e fim. Toda pregação, ela tem que ter começo, meio e fim. Muitas vezes, se ser uma série, se você montar uma pregação ali, um estudo, que vai ali gerar 3, 4 estudos, então você não vai terminar, né? Mas quando é uma pregação que você quer terminar ela, naquele dia, você tem que fazer com que ela tenha começo, meio e fim, para que as pessoas venham entender. No começo, o que você vai fazer no começo? No começo, você lê o texto e esclarece para as pessoas aquele texto. Faz as pessoas entender aquele personagem. Abre um leque daquele personagem para as pessoas. O meio você vai inserir aquela história no tempo atual que as pessoas estão. As pessoas já conhecem o personagem. Agora você vai trazer os pontos de vista, a situação daquele personagem, o que ele alcançou, o que ele deixou de alcançar, e você traz para o tempo atual, para que as pessoas venham se atualizar ouvindo aquela mensagem naquele momento. E o fim é você colocar em prática o que você leu no começo, o que você aplicou no meio, e agora você vai colocar na vida das pessoas. O colocar na vida das pessoas é você fazendo oração no final e dizendo, nós podemos sim alcançar as bênçãos de Deus. Então no começo você apresenta o personagem para as pessoas, mostra ali o seu ponto de vista. O meio é você observar a situação daquele personagem, o que ele deixou de fazer, o que ele errou, o que ele alcançou, os benefícios que ele teve ali. Você vai aplicar para o tempo atual, para que as pessoas possam entender o que elas podem fazer. E aí depois você vai aplicar aquilo do tempo atual que você aplicou na vida das pessoas. Assim, as pessoas vão receber aquela mensagem, aquele alimento, e elas vão ser tocadas, e o Espírito Santo vai derramar poder e glória. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos nós. Se você não é inscrito neste canal, se inscreve. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Compartilha com as pessoas que você conhece. Você fazendo isso, muitas pessoas vão ser alcançadas através da palavra do Senhor. Que Deus abençoe você. Em outro momento, eu estarei trazendo mais conteúdo para esse canal. Então fica ligado, comenta, curte aí, para que Deus possa fazer com que esse canal venha crescer, tá bem? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos nós. Até outra oportunidade, se assim Deus nos permitir.